Olá, amigos, companheiros de jornada. É com muita alegria no coração, com muita satisfação poder estar aqui com vocês hoje para esta conversa. Infelizmente, devido ao problema que estamos passando, é impossível estarmos juntos fisicamente. Mas, como todos nós sabemos, estamos cansados de ver que, nesta vida, tudo passa. Então, logo tudo isso passará. E aí sim poderemos estar juntos novamente. E aí tudo voltará ao seu normal, né? Se é que o que vivemos até hoje, amigos, podemos chamar de normal. Não é verdade? Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo primeiramente o momento de podemos estar juntos, agradecendo a dádiva da vida, a dádiva da família, a dádiva da amizade. Pedindo que nesta palestra consigamos transmitir a vocês uma boa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, para que podemos colocá-la em prática em nossa vida. Que assim seja. O tema que me foi proposto para hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 8, que vai tratar sobre as desigualdades das riquezas. Que, amigos, ao meu ver, não que seja o mais importante capítulo do Evangelho, mas eu acredito que é um capítulo muito rico, onde traz muitas ideias de como nos portar neste mundo, muitas formas de refletirmos de como é que eu estou, como é que está sendo minha postura neste mundo de provas e expiações. Será que eu estou tirando proveito, já que estou mergulhado na matéria? Estou tirando proveito disso tudo para o meu desenvolvimento, para a minha progressão espiritual, para a minha evolução? Ou será que eu estou preso, enraizado nisso e muitas das vezes me desligo um pouco do plano espiritual? Não é verdade? Há tempos que essa corrida desenfreada atrás de poder, atrás de riqueza, persegue o homem, ou o homem persegue ela, não é? Para a gente ter uma ideia, hoje, se ligarmos a televisão, se abrirmos os jornais, além do programa de pandemia que já enjoou, não é? O que mais a gente vê? A gente só vê maldade, muita corrupção, muito crime. E tudo isso por causa do quê? Dessa corrida desmedida do homem atrás da riqueza. De não estar satisfeito com o que tem, nunca. Não é? Não está satisfeito com o dinheiro que tem, com o emprego que tem, com o poder que tem, com a saúde que tem e muitas das vezes até com a família que tem, né? Não que nós aqui não podemos tentar alguma coisa melhor para nós. Sim, mas não podemos esquecer que estamos de passagem neste mundo, que daqui não levaremos absolutamente nada de material, não é? Não levaremos joias, não levaremos dinheiro, não levaremos carro, nada disso nos terá serventia no mundo espiritual. E Kardec foi muito feliz nesse capítulo, que ele coloca muitas passagens do Cristo, muitas parábola, ele coloca citações que remetem novamente à reflexão. Gente, eu não sou deste mundo, eu estou neste mundo, mas não pertenço a ele. Então eu não posso entrar de cabeça nisso. Eu tenho que ter aquele jogo de cintura, eu tenho que saber analisar as coisas. Tenho que correr atrás de melhoria, sim, óbvio. Tenho que tentar uma casa um pouco mais confortável, mas eu não preciso de 3 carros, não é? Nós estamos vendo hoje aí, com o que estamos passando, essa pandemia, de que adianta? Eu penso, todo mundo com os baús cheios de dinheiro e não pode sair de casa para gastar. E aí? Será que adiantou toda essa correria? Nossa, tudo essa. Deixar de ficar com os nossos filhos para trabalhar mais e ganhar mais? Então, esse capítulo é muito interessante. Eu até indico a vocês que o leiam e reflitam, que é muito interessante mesmo, tá? E para a gente estar começando, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou seja, ninguém pode servir a 2 senhores, não é? Porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Como é que a gente analisa isso? Deus, todos nós sabemos, né, que está no Livro dos Espíritos. Primeira questão do Livro dos Espíritos é o que é Deus e não quem é Deus. E aí nos diz que
Deus é a inteligência suprema do universo, é a causa primária de todas as coisas. E Mamon refere-se ao quê? Refere-se à riqueza, à ambição, à cobiça, não é? Aos bens materiais. E aí, se a gente lê essas palavras de Jesus meio assim rapidamente, sem pensar muito, a gente vai dar a entender que Jesus tinha horror à riqueza, ou muito má vontade com os ricos. O que não é verdade, não é verdade? Ao proclamar que não se pode servir a Deus e às riquezas, o mestre refere-se ao problema do apego, né? Que é bem próprio das tendências humanas que o indivíduo, quanto mais ganha, mais deseja ganhar. E quanto mais se empolga pelas riquezas, menos sensível se faz às misérias alheias. Então complica-se, porque ao invés de servir-se da riqueza, da matéria, para aproximar-se de Deus, ele faz o contrário, ele afasta-se de Deus para servir a riqueza. Não é verdade? Aí temos essa outra passagem que fala assim: bom, chegou um jovem, né? Um jovem rico, bem rico, até Jesus, e disse assim: Bom mestre, que devo eu fazer para adquirir a vida eterna? Aí Jesus simplesmente responde a ele: Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e ama a teu próximo como a ti mesmo. E aí o menino pensou, virou-se a Jesus e falou: Mestre, eu tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? E aí Jesus completou, dizendo: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E aí, né, como não era surpresa para Jesus, pois Jesus era muito sábio, sabia de todas as coisas, já sabia o que ia acontecer. Simplesmente o menino virou-se, foi embora e não voltou mais, né? Aí Jesus virou aos seus discípulos e disse: Digo-vos em verdade, que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí Jesus está mostrando para nós a pouca importância da obtenção dos bens materiais para o aperfeiçoamento do espírito mortal, que reencarna quantas vezes tantas forem necessárias para seu adiantamento espiritual. A importância desses bens está no uso que se faz deles, criando benfeitorias, né, riquezas para muitos, e não somente para a satisfação de quem os possui. A vida na Terra, tal como na reticidade, né, ou seja, nos intervalos de nossas reencarnações, consiste no que se é e não no que se tem. E às vezes a gente troca as coisas, né? A gente se importa em ter e pouco em ser. Não é verdade? Guardai-vos a avareza. Chegou um homem até Jesus e disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a sua herança. E aí Jesus disse: Homem, quem me constituiu juiz para vos julgar, ou para fazer partilhas? E quando diz a todo: Guardai-vos e acautelai-vos de toda a avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Novamente, Jesus aí mostrando que de nada adianta juntarmos tesouros aqui na terra, que não levaremos nada, não é? Ninguém vai perguntar o que você tinha, quantos carros você tinha, quantas casas tinha, e sim vai perguntar quantas pessoas você ajudou, não é? Quanto de caridade você praticou. Então, temos que refletir sobre isso, não é verdade? Aí, nessa outra passagem, Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, né? E os publicanos eram muito mal vistos na antiga Roma, que eram as pessoas muito ricas, que eram cobradores de impostos, ricas, mas muitas das vezes enriqueceram-se através de cobrança de impostos e muitas das vezes indevidos. Tiravam o que as pessoas tinham e aí se enriqueciam. Então eram umas pessoas muito mal vistas perante ao povo, né? Perante a sociedade da época. E aí Jesus, chegando a Jericó, como Zaqueu era um homem de baixa estatura, ele correu no meio da multidão e subiu numa árvore, de onde de cima ele observava a chegada de Jesus. E aí Jesus, chegando, passando embaixo dessa árvore, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça, pois é preciso que eu me abrigue hoje na sua casa.
Aí Zaqueu lhe disse: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, pagar-lhe-ei quadriplicado. Jesus então lhe disse: Essa casa, hoje, recebeu a salvação, pois este homem é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Uma vez mais, então, Jesus, agindo coerentemente com os princípios que ensinava, não se deixou levar nem uma única vez pelos preconceitos do mundo. Ele não se deixou impressionar, escolhe hospedar-se na casa de um homem mal visto pelo seu trabalho, mas que se dispôs a distribuir aos pobres a metade dos seus bens e a ressarcir aos que porventura houvesse prejudicado. Então a salvação entrou na casa de Zaqueu, quando ele demonstrou desapego aos bens terrenos. Bem interessante essa passagem, não é? E aí temos a parábola do mal rico, né? Onde havia um homem muito rico, todo vestido de púrpura e linho, que se banqueteava todos os dias. Havia também um pobre mendigo, sentado aos seus pés, chamado Lázaro. Não aquele Lázaro que Jesus ressuscitou, um outro Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de chagas, que desejava as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber as feridas. E aí, como é a única certeza que a gente tem, ambos desencarnaram, não é? E o pobre foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E o rico teve que o inferno por sepulcro. E aí, ambos desencarnados, o rico olhou para onde estava Lázaro, que estava num lugar bom, num lugar muito gostoso, e ele estava no inferno. E aí ele chamou Abraão e disse: Abraão, deixai que Lázaro molhe a ponta dos dedos e venha molhar os meus lábios com água. E aí Abraão falou: não, você teve tudo o que precisou na vida terrena, e ele só teve infortúnios, só teve sofrimento. Então eu não vou deixá-lo ir até você. E o rico ainda insistiu com Abraão: então, pelo amor de Deus, me deixa que eu vá avisar os meus familiares para que eles não caiam do mesmo jeito, né? Que não venham parar nesse lugar horrível que eu estou. Aí Jesus também falou a ele, Abraão também falou a ele, é, não, eles já têm os profetas e o Evangelho que há muito tempo vem avisando a eles. Ou seja, há quanto tempo que nós temos aí a palavra de Jesus para seguirmos? Há quanto tempo que Jesus esteve aqui junto de nós e nos ensinou, nos deixou o Evangelho, e a gente até hoje não consegue despertar, não consegue deixar que nasça o novo homem dentro de nós? Então também é uma parábola bem bacana. E aí temos a parábola dos talentos, não é? Onde o Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem fora do país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 talentos a outro e um a outro, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente em viagem. No retorno do Senhor, ele chamou os três homens e começou chamou a prestar as contas. O que recebera 5 talentos, lhe apresentou outros 5. Aí ele disse: Bem está, servo bom e fiel. Já que fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu Senhor. Aí chamou o que tinha recebido 2 talentos, que lhe apresentou mais 2. E o amo disse: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras, né? Compartilha da alegria do teu Senhor. E aí, por final, chamou o que ele tinha recebido um sim só talento. E ele disse ao Senhor: sei que é severo, escondi o teu talento na terra, com medo de perdê-lo. Eis aqui que tens o que é teu. E aí, a resposta foi a seguinte: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e colho onde não pus, devias devolver meu dinheiro com juros. Tire-lhe o talento e deem-no ao que tem 10 talentos. Nessa lição, será que está dizendo que é para nós que acumulemos riquezas? E que sejamos gananciosos? Que queremos sempre de juros, sempre ganhar mais? Não, mas que se temos algum talento, não devemos guardar só para nós, devemos dividir. Qualquer coisa que temos, seja material ou intelectual, devemos compartilhar com outras pessoas.
pois todos temos algo de bom, né? Seja um conhecimento, uma receita de bolo, um livro bom. A gente não deve de ficar só para conosco. Nós devemos de compartilhar, devemos de dividir as coisas. Muitos de nós têm medo, né? No trabalho, uma pessoa tem medo de ensinar o serviço a outra com medo de perder o trabalho, com medo que ele assuma o seu lugar. Mas não é assim. Cadê a confiança em Deus? Cadê a entrega a Deus das coisas? Não é verdade? E aí, gente, nós já entramos aqui nas citações, né? Nas lições. Utilidade providencial da riqueza. Diz assim: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, sempre interpretadas as palavras de Jesus, segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão? Não, né? É aí a pergunta: a riqueza é fonte de perdição absoluta? E a resposta: é o laço mais poderoso que liga o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Abolir toda a fortuna e condená-la como prejudicial à vida na terra seria condenar a lei do trabalho e do progresso que a podem proporcionar. Então o mestre fazia alusão bastante clara aos males e às tentações que a riqueza pode conduzir ao homem desprevenido, mas é um erro deduzir de suas palavras que ao rico esteja vedado o acesso à salvação, isto é, valendo-nos dos conceitos espíritas, a ascensão a planos evolutivos mais elevados. Como bem utilizá-la então? Promover o bem-estar, o progresso da ciência, dos conhecimentos tecnológicos, médicos, proporcionar condições de trabalho, enfim, a satisfação das necessidades materiais do maior número possível de indivíduos. Então, a riqueza tem que existir, né? E quem tem o poder da riqueza, que também é transitório, tem que fazer bom uso, uma boa utilidade da riqueza. É para isso que então que a riqueza é um bem transitório. Hoje está na mão de uns, amanhã está na mão de outros, não é? E ela vai girando. Vocês podem perceber que da noite para o dia, qualquer pessoa perde tudo. Ou da noite para o dia, uma pessoa acerta um trabalho, acerta uma promoção e já fica bem. E aí esquece que um dia não estava na riqueza, estava na pobreza. Então temos que tomar bastante cuidado também nessa utilidade da riqueza. E aí entramos no capítulo, no item 8, que é a desigualdade das riquezas, do qual nós viemos tratar aqui hoje, não é? Aí a pergunta é assim: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não é? A gente vê tanta desigualdade e a gente às vezes se questiona, mas por que muitos têm muito e muitos têm muito pouco? Essa disparidade. E aí a resposta é a seguinte: por uma razão muito simples, é que não são igualmente inteligentes, não é? Primeiramente, porque estamos cada um em um estágio. Nós somos criados, sim, todos simples e ignorantes, mas não fomos criados todos ao mesmo tempo. Essa criação é incessante. Então, uns têm mais bagagem, mais conhecimento que trazem outras encarnações, outros ainda estão com menos encarnações, então eles sabem um pouco menos. Então é óbvio que uns são mais inteligentes que o outro, simplesmente por causa disso, não é? Não são ativos e laboriosos para adquirir. O que quis dizer nisso? Que nem todos são trabalhadores. Muitos, só pelo motivo de muitas vezes ter nascido aí num berço com pouco recurso, se acomoda, não vai atrás, não é? Muitos outros ficam também esperando tudo de Deus. Deus ajuda? Sim, claro que ajuda. Sempre, a vida toda, né? Jesus anda conosco todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso ficar esperando tudo acontecer, não é? Se eu ficar na minha casa assistindo lá as notícias da pandemia, a sessão da tarde, eu não vou conseguir arrumar um trabalho jamais. Então eu tenho que fazer a minha parte. Não adianta eu só pedir, né? Eu tenho que fazer a minha parte também, não é verdade? E aí, nem todos são nem sóbrios e previdentes para conservar, ou seja, sejam moderados, sejam cuidadosos. Tem gente que se a gente der uma fortuna que hoje, a pessoa da noite para o dia acaba com tudo.
né? Também temos exemplo aí no nosso dia a dia. Foi só falar que a pandemia aí saiu do laranja, foi para o amarelo. Gente, vocês viram as praias como estavam? Os mares lotados. As pessoas ficaram aí 4, 5, 6 meses sem gastar. De repente sai e gasta tudo, esbanja tudo de uma vez só. Então não são moderados, não são cuidadosos, não é? E aí a outra pergunta: o que aconteceria se, acaso, se pudesse repartir toda a riqueza da terra com igualdade entre todos os seus habitantes? Aí diz assim: a cada um caberia apenas uma parcela mínima insuficiente, certo? É, não haveria recursos para nenhum dos grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Tendo o necessário para sobreviver, o homem não sentiria o aguilhão da necessidade para o impelir às descobertas e aos empreendimentos úteis. Ele se acomodaria. Aí eu pergunto, né? É, a ciência teria os recursos para as pesquisas necessárias? Teríamos dinheiro para estar tentando agora essa descoberta da vacina contra esse vírus, a Covid? Não é? Alguém iria querer ser empregado de alguém se tudo fosse igual? Né? Alguém iria se esforçar para estudar, já que ganharia o mesmo de que quem não estuda? Quem seria o patrão e quem seria o empregado? Uma situação difícil, não é? Então, se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Tá? Mais uma pergunta: por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? E a resposta também é bastante inteligente. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e responsável como os animais. A riqueza é um meio de eu experimentar moralmente. Novamente, isso é para a gente não jamais questionarmos, não é? A sabedoria, a bondade e a justiça de Deus. Todos fomos criados simples e ignorantes, todos iguais, mas todos com a missão de evoluir, né? Para sermos o quê? Um dia perfeitos. Só que não fomos criados ao mesmo tempo, então cada um de nós encontra seu estágio. As oportunidades não são dadas a todo momento. Basta que prestemos atenção nas coisas que acontecem ao nosso redor. Parece que hoje o povo, nós, seres humanos, vivemos alienados. Com essa correria nossa atrás de criança, agora não, né? Mas atrás de criança, atrás de fazer hora extra, a gente não percebe as coisas acontecerem ao nosso redor. A gente fala muitas das vezes que não tem a oportunidade de praticar a caridade. E se pensarmos mesmo, nós temos 24 horas para fazer a caridade. É que a gente fica nessa correria, nessa alienação, a gente não percebe, não é? Pois se a gente começar a perceber, a gente começar a olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, a gente vai ver que a caridade é tão simples de fazer, sabe? É muito fácil, é só prestarmos atenção. Inclusive quando vamos dormir. Nós achamos que quando estamos dormindo, estamos descansando. O corpo físico, sim, precisa descansar, porque o dia foi puxado. Mas nosso espírito não dorme jamais. Então, se nos prepararmos para dormir, com certeza, durante o nosso sono, durante os nossos sonhos, nós vamos trabalhar e vamos praticar a caridade, sim. Não é? Então, por isso Deus concede a todos a riqueza, a sabedoria, todos. Basta querer, né? Como as árvores. As árvores produzem só para ela ou produz para a humanidade? É simples, não é? Está aí a natureza que nos ensina muito. E aí a gente chega no velho dilema, né? O que é pior, a riqueza ou a pobreza? E aí a resposta é o seguinte: Deus concedeu a riqueza e o poder a alguns, e a miséria a outros, para provar cada um de uma maneira diferente. E bem se sabe que, muitas vezes,
As provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. É aquela velha história, né? A gente passa aqui por uma ou pelas reencarnações, aí imploramos a Deus: meu Deus, eu quero ser muito pobre, muito miserável na próxima encarnação, me conceda essa bênção para que eu prove que eu vou conseguir vencer, que eu não vou ficar desequilibrado, que eu vou, né? Ou então, meu Deus, me conceda que eu venha muito rico na próxima encarnação, para que eu possa usufruir do meu dinheiro em bem da humanidade, em bem das outras pessoas, para ajudar. E aí a gente chega aqui, o que acontece? Através do véu do esquecimento, nós não lembramos de nada. E aí, quando temos muito dinheiro, quando temos a riqueza, a gente esquece que um dia já fomos pobres, não é? Que um dia eu estou pobre, numa vida eu estou pobre, numa outra vida eu estarei rico. E a gente fica desapontado quando desencarna. Mas a verdade é essa. Não existe prova pior, tanto uma quanto a outra, que é para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Então o homem só possui em plena propriedade aquilo que ele é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto que permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem de suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Se nem o corpo físico é nosso, é nos emprestado para eu estar vivendo aqui neste mundo, não é? Como é que eu vou querer me enriquecer, ter muitas joias, muitos bens? Eu não vou levar nada disto, não é? O que eu vou levar, sim, são as qualidades morais. É o que eu fiz de bem, são as amizades que eu fiz aqui, é o bem que eu pratiquei, tá? E aí, o que é a verdadeira propriedade? O que é que eu levo daqui? A inteligência, não é? A inteligência é uma das coisas que eu vou levar sempre, sempre daqui. Pois eu já, todos somos inteligentes hoje, né? Mesmo que seja a pior pessoa do mundo, ela é inteligente. Simplesmente ela não usa a inteligência para o bem, mas a inteligência é inteligente. Então, quanto mais inteligência, quanto mais eu saber, eu vou saber utilizar nas outras encarnações. Vai estar intrínseco em mim. De repente, ela vai se desvendando, ela vai despertando. Outra coisa que a gente leva daqui, conhecimento, não é? Eu saber, eu conhecer a verdade, eu conhecer a palavra de Deus, eu conhecer a palavra do Cristo. Porque a verdade nos liberta. Muitas pessoas, às vezes, se negam a conhecer, se negam a saber a verdade, porque sabe que está agindo de maneira errada. Não podemos julgar jamais ninguém. Cada um faz o que acha que deve fazer, mas todos nós, lá no nosso íntimo, sabemos o que fazemos de certo e o que fazemos de errado. E muitas das vezes desviamos de alguns assuntos por saber que pecamos nele, tá? E as qualidades morais. Eu tenho que desenvolver o bem. Eu tenho que ter a persistência para desenvolver o bem, para me tornar um homem perfeito um dia, não é? E esse desenvolver o bem, esse ser um homem de bem, isso é de muita teimosia, é de muita insistência. Nós insistimos com tantas coisas e às vezes para nos tornarmos um homem de bem a gente não insiste tanto, não é? Para tornarmos caridosos, para desenvolver a caridade em nós, nós temos que ter o quê? Muita persistência, para que um dia, encarnados num planeta de regeneração, nós já fizermos o bem sem fazer muito esforço, não é? Essa é a nossa intenção, é para isso que estamos aqui mergulhados no mundo material. Não é jamais para eu pensar só em riqueza, só em coisas materiais. E sim para eu adquirir inteligência, conhecimento e qualidades morais, que é o que são realmente que ninguém me tira. Sabe? São coisas que ninguém nos tira. Por exemplo, você pode desencarnar e deixar para os seus filhos
muitas casas, muitas fazendas, muitos carros, certo? Só que isso eles acabam da noite para o dia. Agora, a escola que você conseguiu com que ele fosse estudar, a inteligência que ele adquiriu, o conhecimento e as qualidades morais, isso ninguém nunca vai tirar deles. Isso vai ser sempre deles. Então, qual o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Não podemos jamais esquecer disso. Procuremos nessas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução do problema é essa. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor ao próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue, sem humilhar. Rico, dá do que te sobra. Fazes mais, dá um pouco do teu necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria, não repilais, o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro e em seguida informa-te. E vê seu trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Todos precisam de caridade material, sim. Todos precisam de uma cesta básica, todos precisam de comer para se sustentar, para ficar em pé. Mas nós não precisamos de nada disso, sabe? É aquela caridade que a gente mostra sem que leva vantagem, sem com que meu nome apareça em letras garrafais, não. O fulano ajudou, o fulano fez. Gente, e às vezes nós ficamos esperando coisas voluptuosas para praticar a caridade. Não precisa. A caridade a gente faz nas pequenas coisas, tá? E aí, para a gente encerrar, para a gente irmos terminando essa conversa, eu vou colocar um vídeo onde a gente vai... Eu acho um vídeo bem legalzinho para a gente refletir um pouco sobre de tudo isso que a gente falou, tá? Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa escada. E não tem como
calcular, não é possível planejar. Não é estratégico pra ser feliz. Do que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Então, amigos, agradeço muito. Nós vamos terminando aí a nossa conversa de hoje. Espero ter trazido algumas palavras que os ajudem, porque para mim com certeza ajuda bastante. Que cada palestra que a gente faz, o primeiro ouvido que ouve são os meus, não é? Então, muito obrigado, um abraço a todos, um beijo no coração de cada um. Até a próxima. Muito obrigado.